Queridos irmãos e irmãs, especialmente Diogo, Marco Túlio e Yuri, nós nos alegramos muito com este dia, um dia bonito em que nós celebramos a festa litúrgica de dois apóstolos, momento muito importante na vida de Jesus e no nascimento da igreja. É um dos momentos que nós chamamos de fundacionais da igreja, porque Jesus passa um tempo de oração, uma noite em oração, e escolhe dentre os seus discípulos os 12 apóstolos. Um número simbólico, 12 eram as tribos de Israel, e agora é um novo começo, o começo do novo povo de Deus. Esses apóstolos devem ficar com Jesus, e Ele deve enviá-los para pregar em seu nome, para anunciar o Evangelho do Reino. E entre eles nós celebramos hoje esses dois que estão no final da lista, não é? Simão Zelota e Judas, filho de Tiago, Judas Tadeu, né? Tem o outro Judas, que é o Iscariotes, que é o traidor, mas estamos celebrando Simão Zelota e Judas Tadeu, dois dos apóstolos do Senhor. A igreja é apostólica. O que significa isso? Ela é fundada sobre essa escolha de Jesus dos 12 apóstolos. Apóstolos são missionários, são pregadores. Nós estamos também no mês de outubro, mês das missões. A igreja também é apostólica porque é missionária. Mas em primeiro lugar ela é apostólica porque ela é fundada sobre esses 12 escolhidos por Jesus. Então por isso é um momento fundacional da igreja. A igreja tem uma visibilidade, uma referência clara, institucional, por vontade divina. Jesus quis que a sua igreja fosse edificada sobre o fundamento dos 12 apóstolos. Sabem que isso é muito importante, inclusive hoje, às vezes com esse tempo de grande polarização, aparecem às vezes alguns magistérios paralelos que querem ignorar a natureza apostólica da igreja. A igreja tem os 12 e tem a sucessão apostólica. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Esta é inclusive uma das características da igreja católica. Os bispos legítimos todos da igreja católica remontam aos apóstolos. Os apóstolos foram ordenando bispos e assim foi passando, né? E chegou até nós, até os bispos atuais, assim como nós temos em Roma o sucessor de Pedro, né? Então a igreja tem essa visibilidade. Quem está em comunhão com os apóstolos, com os sucessores dos apóstolos, está em comunhão com Cristo. Ele mesmo diz: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos despreza, a mim despreza, né? E quem despreza Jesus, despreza não só a Ele, mas aquele que o enviou, que é o Pai, né? Então nós somos inseridos, e vocês três que vão ser hoje batizados, Diogo, Marco Túlio e Yuri, nós somos inseridos na família de Deus. Hoje vocês entram para essa família de Deus, essa comunidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, comunidade de fé, de esperança, de caridade. Vocês são integrados neste edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra fundamental, principal. É nele, em Jesus Cristo, que toda a construção se ajusta, se eleva para formar um templo santo do Senhor. Essa é a outra dimensão da igreja. Por um lado, a dimensão institucional, nós formamos o corpo de Cristo. Por outro lado, nós somos também o templo santo do Senhor, integrados nessa construção para nos tornarmos morada de Deus pelo Espírito. A igreja também é o templo do Espírito, então nós devemos ser morada de Deus. Veja que bonito, Diogo, Marco Túlio e Yuri, vocês são inseridos nessa construção e passam a ser morada de Deus, morada de Deus. Hoje vocês vão receber 2 sacramentos da iniciação cristã: o batismo e a Eucaristia. O batismo, que é a porta de entrada para a igreja. Ninguém pode receber nenhum sacramento se não é batizado. O batismo é a condição para receber qualquer outro sacramento. O batismo nos torna filhos e filhas de Deus por adoção,
O Filho por natureza é Jesus. Pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus, por isso nós batizamos em nome do Pai, reconhecendo que somos filhos e, portanto, irmãos daquele que é o Filho por natureza, o unigênito, Jesus Cristo. Então passamos a ser irmãos de Jesus, que é o Salvador, o caminho, a verdade, a vida, o único mediador entre Deus e a humanidade, aquele que nos leva ao Pai. E nós batizamos em nome do Espírito Santo, que faz de nós morada de Deus. É o Espírito Santo que transforma aquela água, que é o principal símbolo do batismo, em uma água capaz de comunicar a graça. Sem o Espírito Santo seria só água, né? Mas pela ação do Espírito Santo há esta purificação, esse banho batismal, que significa morte para o pecado, para os nossos instintos egoístas, e vida para a graça, para o amor, para a verdade, para a justiça, para o seguimento de Jesus. Diogo, Marco Túlio e Yuri, pela força do Espírito Santo, pelo batismo e Eucaristia que vocês hoje vão receber, vocês vão sendo configurados cada vez mais a Jesus Cristo. E depois devem se preparar, todos três, para, cada um no seu momento adequado, receber o sacramento da confirmação, da crisma, com outros companheiros, completando assim a iniciação cristã que hoje vocês iniciam assim de forma densa, com 2 sacramentos, batismo e Eucaristia. Vamos acompanhar o rito desse batismo, que é muito bonito e que é para todos nós que já fomos batizados também motivo de ação de graças, pela graça batismal que nos alcançou. Nós vamos acompanhá-los com a nossa oração, com o nosso afeto, e queremos também renovar o nosso compromisso de batizados para que vocês encontrem em nós, nessa comunidade, um estímulo para serem verdadeiramente seguidores de Jesus.